Olá pessoal, hoje nós vamos falar, hoje eu vou falar sobre algumas coisas que acontecem dentro da cultura cigana e algumas coisas relacionadas também com a cultura cigana. Tá? Eu vou tentar aqui desmistificar algumas coisas que é um pouquinho chato, mas acontece. Tá? Principalmente em relação com as pessoas que não sabem diferenciar o que é cultura cigana e o que é a espiritualidade cigana. Primeiro, para começar, existem muitos ciganos que não acreditam na espiritualidade cigana, não acreditam nos espíritos ciganos, não acreditam naqueles espíritos que voltaram em forma de uma entidade espiritual para ajudar os consulentes em algum tipo de problema, tá? Para auxiliar as pessoas necessitadas. E a gente sabe que nesse mundo existe muita gente que precisa de muita ajuda em vários setores da vida. Tá? Então, uma coisa que se vê muito em grupos de Facebook é a frase: salve os ciganos que são donos do ouro e da prata, que eles nos tragam prosperidade. Primeiro, a gente não sabe se a pessoa está falando de ciganos de acampamento, ciganos de vida, né, ou se está falando da espiritualidade. Eu acho que seria muito simples e até plausível se colocassem que os ciganos espirituais que são donos do ouro e da prata nos tragam a prosperidade. Mas aí vamos parar no negócio. Nem todas as entidades espirituais, aliás, nenhuma entidade espiritual vai trazer ouro e prata para ninguém. Sejam as entidades ciganas, sejam Exu, Pombagira, seja caboclos, sejam até mesmo os orixás Oxóssi, Iemanjá, Ogum, nenhum deles vai trazer ouro e prata para ninguém. Isso tem que se ver o caminho das pessoas para ver se essas pessoas têm no seu caminho que está escrito que essa pessoa vai ter a prosperidade do ouro e da prata. Bom, aí também já partindo para o lado dos ciganos vivos, da parte da cultura cigana. Então, nós sabemos muito bem que a maioria dos ciganos que estão no Brasil são os calões. Tá? Calão, que são os provenientes da Espanha e de Portugal, tá certo? E dentre todos os acampamentos ciganos passam por dificuldades. Quase todos, né? Tem alguns acampamentos que já tem alguma infraestrutura, tem uma ajuda política, tem uma ajuda de um prefeito, tem a ajuda de um vereador. Mas a grande maioria dos acampamentos ciganos passam por dificuldades. E são dificuldades sérias. Então a gente vê nesses grupos também: eu amo os ciganos, eu adoraria viver no acampamento cigano, eu queria viver, eu queria isso, aquilo, outro. Só que quem fala isso são pessoas que não têm conhecimento nenhum de como é um acampamento cigano. Tá? Eu tenho certeza que uma mulher, a gatinha, né, não sobreviveria 3 dias dentro de um acampamento cigano, tendo que lavar roupa na mão, quando moram em beira de rio, lavar na beira do rio, ou lavar dentro de um latão, lavar dentro de uma bacia, para cozinhar. Muitos ainda fazem fogueiras, onde botam as panelas com a comida para cozinhar em fogueiras, tá? Não tem conforto nenhum. Então essas pessoas que falam que queriam ter uma vida cigana é porque não conhecem a vida cigana como é de verdade e de fato. Existe um acampamento cigano lá em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Lá o acampamento, eles têm toda a infraestrutura. Eles têm água, têm luz, tá? Tem saneamento básico, inclusive tem casas de alvenaria, barracas, quase não se vê mais barracas dentro desse acampamento. E lá na estrada é acampamento de um lado e de outro. Então eles saem para trabalhar, os ciganos saem para trabalhar, as ciganas vão para a rua para fazer a lida, né, para fazer o drive, enfim, mas não são todos os acampamentos que possuem essa infraestrutura e nem todos podem sair para trabalhar e nem todas as ciganas podem sair para poder fazer o trabalho do drive. Né, a leitura de mãos, que fica aquele grupo de cigana, né, puxando um e outro para fazer uma leitura e ali cobrar uma mixariazinha. Tá? Nem todos os acampamentos podem fazer isso. Quando chove, então, é um pandemônio. Tá? É barraca encharcada, é barraca que entra lama, é barraca que pinga chuva.
Tanto que existe a associação, Instituto Cigano do Brasil, que presta um trabalho de acompanhamento. Então foi juntado várias pessoas no Brasil para poderem fazer trabalhos de arrecadação de alimentos, de roupas, de produtos de limpeza, produtos de higiene, que é para poder serem distribuídos para os acampamentos ciganos. Eu faço a minha parte como eu posso, tá? Na maioria dos meus eventos, das minhas festas, eu sempre arrecado alimentos e os produtos para poder distribuir para os acampamentos. Pelo menos eu faço para o acampamento de Tanguá, no Rio de Janeiro. Existem outras localidades, outros estados, onde alguns ciganos estão fazendo, quer dizer, ciganos e não ciganos, estão fazendo esse mesmo tipo de trabalho, para poder ajudar os acampamentos que realmente precisam de ajuda. Bom, aí vem se dizer, mas isso não tem muito cigano rico? Tem. Tem muitos ciganos ricos, tem ciganos muito ricos e tem ciganos milionários. Mas que, na verdade, esses não fazem nada ou quase nada para ajudar a sua população, ajudar o seu povo. E é por isso que nós fazemos esse tipo de trabalho para arrecadar material. Tá? Muitas pessoas também, muitos desses ciganos, postam seus vídeos, né, com ouro, com corrente de ouro, com anéis de ouro, com os dentes de ouro, tá? Mostrando muita riqueza. Então posta esses vídeos no TikTok, no Kawaii e nesses aplicativos que tem por aí. Então todo mundo que vê esses vídeos leva para o seu imaginário, para o seu inconsciente, tá? Essas cenas da riqueza. Então acredito que deva ser daí que surgiu essa famosa frase, que os ciganos são donos do ouro e da prata e que eles tragam prosperidade. Mas isso daí é uma quantidade muito pequena em relação à grande quantidade dos ciganos de acampamento que precisam de ajuda. Tá? E precisam de ajuda mesmo. Existe outra coisa também que eu acho até uma coisa boba, uma coisa idiota, mas que provoca uma grande confusão nas comunidades ciganas e nas comunidades dos não ciganos. É a tal da palavra optcha. Tá? Quando a gente vai em algum grupo de Facebook que posta alguma mensagem, alguma coisa sobre... uma mensagem cigana lá, que minha cigana traga luz e prosperidade nos nossos caminhos. Aparece aquela montoeira de optcha. Tá? E os ciganos de verdade, os ciganos que se chamam de verdade, eles travam uma luta ferrenha. Por que está usando esse optcha? Que o optcha não faz parte de nenhum dialeto romani, tá? Não faz parte de nenhum dialeto dentro das comunidades ciganas. Ninguém sabe de onde surgiu esse optcha, ninguém sabe de nada. Tem gente que diz que o optcha deve ser usado só nas danças, quando a gente faz as festas, que fala optcha. Outras dizem que que deve ser dita dentro dos trabalhos espirituais da Umbanda, mas a Umbanda não tem essa palavra dentro dos dialetos da Umbanda. Então é uma coisa que, do meu ponto de vista, um troço idiota, mas que está provocando uma grande confusão. Aí começam a dizer que cigano de sangue não diz optcha para ninguém. Tudo bem, se não faz parte, não faz parte, não vai dizer optcha. Tá? E quem fala optcha são os gajins, as gadins, né? Os gajô, que falam optcha. Mas no fundo ninguém sabe de onde veio essa palavra optcha, que é muito falada em tudo que é lugar. Tá? Tem uma história que diz que o optcha é uma palavra húngara, que é uma saudação de oi, tudo bom? Como vai? Tá? E quando os húngaros vieram para o Brasil, trouxeram os seus dialetos, né? E alguém ouviu a palavra optcha, achou bonitinho e começou a introduzir em tudo que é lugar. Tá? Então, é essa a história que conta, que é uma palavra húngara. Então, eu acho isso uma tremenda de uma idiotice. Existem tantas coisas mais importantes, né, para as pessoas fazerem, ao invés de uma briguinha por causa do tal de optcha. É a mesma coisa com a palavra oriô, que a gente não pode botar uma mensagem também lá espiritual cigana, que vem aquele monte de oriô, e ninguém sabe de onde veio esse oriô. Uma vez eu estava até fazendo um comentário no post, perguntei, poxa, alguém sabe de onde veio essa palavra oriô, que eu nunca ouvi falar, nunca soube também?
Aí uma pessoa veio lá dizendo que eu tinha mais era que respeitar porque era da espiritualidade, não sei o que, e não respondeu a minha pergunta. E eu fiz a pergunta séria, não fui nem com deboche nem nada. Para vocês verem o tamanho da ignorância, da estupidez das pessoas, que por ninharia, por besteira, quer arrumar uma confusão danada. Tá? Bom, gente, eu acho que sobre a cultura cigana eu queria falar mais coisas, só que falar num vídeo, o vídeo fica muito comprido, termina ficando chato de se ver, de se assistir, né? Mas quando vocês verem alguém falando aí que os ciganos são dono do ouro e da prata, isso é mentira, tá? Existem aqueles ciganos que usam escalões, né? A maioria dos escalões usam o ouro nos dentes. Isso aí é por uma razão muito simples. Como eles não podem abrir conta bancária, como eles não guardam dinheiro, como eles, a maioria, né? Uma grande quantidade vive de fazer trocas, compras, e como eles não têm dinheiro, eles usaram a artimanha de se fazer o dentinho de ouro. Aquilo é uma capinha, aquilo não é dente não, tá? É uma capinha de ouro que se cobre o dente. Então ali quando eles querem fazer algum tipo de negócio, eles dão aquelas capinhas em troca de moeda, como se fosse a moeda. Então daí também se vê que as pessoas fantasiam muito a cultura cigana e também a espiritualidade cigana. Seria muito importante as pessoas aprenderem a diferenciar o que é uma coisa e o que é outra, porque tem uma grande mistureba nisso tudo. Tá? É igual como se fala, as pessoas contam a história aí de uma cigana, tá? A cigana Yasmin. Yasmin viveu na praia, morreu na praia. Então, quando se vai, isso daí pode ter acontecido com uma Yasmin, mas depois entrando na parte espiritual, existe várias Yasmin, e cada uma dessas Yasmin tem uma história, tem um contexto de vida, tem um contexto de morte, tá? Tem um contexto em que ela passou uma vida. Então não é toda Yasmin que vai ter aquela história daquela Yasmin que morreu afogada, tá? Então tem que se saber separar. Existem pessoas que perguntam: conta a história da cigana, do cigano tal. Eu não conto história de cigano, de cigana, não conto história de pombagira, de Exu, não conto história de ninguém, tá? Porque existem várias entidades com aquele mesmo nome e a história que eu contar pode não bater com a história que a pessoa conhece. Aí vai depois surgir aquele negócio, não sabe de nada, não conhece nada, só está enrolando. É por isso que eu não conto história de entidade nenhuma. Quem achar bom, tudo bem, quem achar ruim, não posso fazer nada. Tá? Então, o importante é isso, como eu falei, saber separar o que é cultura e o que é espiritualidade, porque existe uma mistura muito grande nisso tudo aí. Gente, então se você tiver alguma dúvida sobre cultura cigana, sobre espiritualidade cigana, se você quiser, você deixa uma pergunta aí, alguma coisa que eu respondo. E como eu sempre falo, se você não está inscrito no meu canal, se inscreve, porque eu procuro passar aquilo que eu puder da melhor maneira que eu puder, tá? Então é isso aí, gente. Até a próxima.